Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obterei. Qualidade da prece. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. É importante nós entendermos que fariseus eram aquelas pessoas que mais conheciam a lei, mas também, pelos relatos da história, eram os que menos cumpriam a lei. E os publicanos eram os cobradores de impostos. Por mais que eles agissem com justiça, com respeito, eles eram muito odiados, porque eles cobravam impostos. E ninguém gostava de pagar imposto, porque além dos impostos naturais que Israel precisava, tinha os impostos pagos para o Império Romano. E aí isso os deixava furiosos ter que pagar esse imposto. Portanto, eram muito detestados. E Jesus faz a comparação entre os senhores da lei, aqueles que eram a casta mais importante da sociedade, e aqueles que eram a casta mais repudiada da sociedade. Então o fariseu rezava de pé assim: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então ele tinha o compromisso dele com Deus. Achava que ele era muito justo, mas esquecia-se que muitas das vezes, nas caladas da noite, muitos, talvez nem todos, cometiam alguns deslizes. Assim como todos nós hoje, muitas das vezes, nós nos portamos como publicanos querendo cobrar dos outros, como fariseus querendo julgar-se superior a todos. Nós somos uma mistura de tudo aquilo que tem lá no Evangelho como relatado de bom ou de ruim. Logicamente, voltamos a frisar, isso era referente aos judeus da época de Jesus, não os que tem hoje. Aliás, hoje nem existe mais as denominações que existiam antes, simplesmente são judeus. Então, e aos quais nós respeitamos e admiramos muito a sua cultura. Então nós temos que procurar entender, naquela época, por que Jesus fazia algumas colocações. Por que ele fazia algumas críticas severas aos fariseus, e não foi só uma vez que ele fez? Porque eles tinham hábitos externos de impor como se fossem pessoas dignas de grande respeito, mas na calada da noite ou em outras circunstâncias, eles eram pessoas de uma vida não muito louvável. Por isso Jesus fazia severas críticas. E quando ele fala que ele faz as orações, que ele jejua, que ele não rouba, e aí no final ele fala, paga o dízimo. Então, ele mostrava para Deus que ele estava pagando o dízimo. Agora, onde era a sua fonte de renda? Era realmente justa? Essa reflexão para nós fazermos nos dias de hoje, nós estamos sendo justos naquilo que nós ganhamos? Nós estamos honrando aquilo que nós ganhamos? Nós estamos colaborando bem com aquilo que conquistamos, que ganhamos? Precisamos, pois, entender a nossa necessidade de refazermos nosso caminho para o bem. Entendermos que nós todos precisamos de nos aperfeiçoar, para não sermos como o publicano que sai cobrando dos outros aquilo que ainda não damos conta de fazer. Não que o publicano cobrava dos outros aquilo que não dava conta de fazer, ele cobrava os impostos. Então nós estamos fazendo um paralelo com a situação. Então nós temos que prestar atenção se estamos saindo cobrando de qualquer jeito, de qualquer coisa, de qualquer um. Ou se estamos julgando e condenando todas as pessoas, julgando os maiores, assim como os fariseus. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, batia no peito dizendo: Meu Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. No tópico anterior falamos que não precisava das multiplicidades das preces. E aqui, nessa parábola que Jesus propõe, mostrava que o publicano já tinha um respeito a Deus. Sabia que ele cometia erros, que ele era detestado pelos homens. Sabia que muitas das vezes eles tinham que agir com rigor da lei para conseguirem receber os impostos. Sabia que ele era alguém que servia ao Estado e tinha que respeitar a Deus. Enquanto fariseu, julgava-se um senhor absoluto da vida, julgava-se um senhor superior a todos os homens porque ele cumpria determinados protocolos, mas esquecia-se de vários outros que ele não cumpria.
até o ponto que Jesus os compararem com sepulcros caiados. Portanto, nós precisamos ver como nós estamos nos portando, como nós estamos agindo frente ao que a vida nos oferece, para tomarmos as atitudes mais compatíveis e mais coerentes com aquilo que precisamos fazer. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilhar será elevado. São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Então, nós precisamos entender também que temos que estar sempre ciente de que a justiça divina age em nossas vidas de uma forma a fazer com que nós tenhamos que passar por algumas situações que requer de nós, dentro de um aspecto mais amplo de respeito às leis divinas, onde nós devemos procurar viver uma vida simples, com respeito a todos, do que procurar nos elevar acima das pessoas e alguns se comparar até a Deus. Deus, um ser sumamente justo e misericordioso, uma energia que envolve todas as galáxias, transcende a tudo que nós queiramos compreender. E nós, seres incipientes da criação que vamos caminhando penosamente sobre a terra, tentando reparar nossos erros, tentando pagar nossos débitos, para construirmos um mundo de paz, de amor e de fraternidade. E que Jesus nos permita recebermos as bênçãos dos bons espíritos, para que saibamos sempre nos portar com simplicidade, com humildade e com respeito pelas leis de Deus. Que nossos lares sejam abençoados e iluminados, hoje e sempre.